nós estamos observando objetos que equivalem a um objeto que a gente observa, como que a gente chama de um objeto transneptuniano, né? Ele equivale a uma moeda de R$1 colocada a 200 quilômetros de distância. Tá certo? A gente está querendo ver detalhes de um objeto que a gente enxerga como uma moeda de R$1 a 200 quilômetros de distância. Vocês imaginam o que é isso? Quer dizer, é uma coisa... não é nada uma moeda a essa distância. E a gente quer detalhes. Então, obviamente, se você tentar olhar isso, você não vê nada, né? Olhar diretamente. Então, você tem que usar métodos indiretos. E qual é o método indireto que a gente usa? O método indireto é que a gente olha quando esse objeto passa na frente de uma estrela. Entende? O que acontece quando o objeto... Acontece a mesma coisa quando a Lua passa na frente do Sol e faz o eclipse na Terra. O que acontece? Aparece na Terra, o que a gente tem na Terra é a sombra da Lua. Quando a gente tem um objeto desses passando na frente da estrela, a gente tem a sombra dele na Terra, só que a sombra é uma coisa muito tênue, porque o brilho dele é mínimo. Mas ele tem, de qualquer maneira, a sombra tem o tamanho dele. Então, sobre um objeto um corpo, né, de 500 quilômetros de diâmetro, 1000 quilômetros de diâmetro, ele vai ter uma sombra na Terra de 1000 quilômetros. E o que a gente observa, se a gente olha essa sombra, né, na verdade a gente está vendo um detalhe, consegue ver os detalhes mínimos desse objeto. Então, como é que a gente faz isso? Isso é uma técnica complicada, tem vários problemas para fazer isso, mas o resultado disso, nós conseguimos, por exemplo, observar pela primeira vez anéis num corpo pequeno. Como tem esses anéis de Saturno, existem anéis nos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Quer dizer, são os grandes planetas que têm anéis. Fora disso, até então, nunca foi visto um anel em nenhum outro corpo do Sistema Solar. E nós observando um corpo que está tem uma órbita entre Saturno e Urano, nós conseguimos ver nesse corpo os anéis, que esse corpo tem anéis, e conseguimos, inclusive, ver detalhes desses anéis, quer dizer, determinar detalhes desses anéis. Isso é uma coisa completamente... É a primeira vez que isso é feito, né? A astronomia observa o céu desde a época do Galileu, né, com instrumentos, e só agora, em 2013, foi a primeira vez que foi possível ver isso. É alguma coisa que nem conseguiu fazer com sondas espaciais, com nada. Então, é isso aí que é aí que é a gratificação. De repente, você não... usando uma técnica e desenvolvendo técnicas e organizando para fazer esse trabalho, porque um trabalho desse envolve centenas de pessoas, né? A gente vai lá e pega o telescópio e olha. Para chegar nesse ponto, envolve um trabalho de centenas de pessoas e, em um certo momento, bingo, dá certo. Então, essa é a parte, assim, da gratificação, uma coisa assim espetacular, né? A gente fica felicíssimo, né? Dá um monte de entrevista e depois os 5 minutos de fama acabam. Então a gente volta a sentar e vai batalhar em cima para conseguir entender melhor aquilo que a gente observou. Esse é um exemplo de alguma coisa recente que a gente fez e que é um espetáculo. Obviamente a gente não procurava anel, entende? A gente procurava estudar o corpo, as características desse corpo, né? Entre vários, dezenas de outros. Por acaso, esse era um dos corpos da lista. E no momento que a gente observou, a gente conseguiu ver isso. Quer dizer, eu acho que é mais um problema deu sorte, né? A gente teve sorte de ver. Eu não sei o quanto é sorte, o quanto a gente começou a achou uma coisa que vai começar a achar agora regularmente. Tá? É o primeiro objeto com anel. Será que existem outros? Tudo leva a crer que se a gente olhou um e viu, devem aparecer, quando a gente olhar outros da mesma categoria, deve aparecer anéis também, por que não? Né? Então, se aparecerem outros, simplesmente a gente descobriu o primeiro. Se agora observarmos
dezenas de outras pessoas observaram dezenas de outros, não acharam nenhum, a gente ganhou na loteria, teve sorte de descobrir um. Aliás, se for um só, ele é muito menos importante do que se ele for o primeiro de um grupo enorme, né? Então, mas como toda a compreensão que a gente tem de formação desses anéis é baseada em planetas grandes, a gente não sabe direito por que uma coisa dessa forma num corpo pequeno. E para descobrir isso, a gente agora está estudando, tentando entender, mas é uma coisa completamente fora do padrão. Então a gente não tem, na verdade, a gente não desenvolveu a maneira de raciocinar, de avaliar, né, de analisar esse tipo de coisa com um objeto pequeno. Então a gente tem que criar tudo isso, quer dizer, isso é fazer ciência. Tá? É a parte interessante também. Agora, nós e outros, os teóricos, enfim, um monte de gente vai tentar entender isso. Né? É isso que é o trabalho de pesquisa, basicamente, né? A parte assim, interessante.